O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia: a que é semelhante o reino de Deus? E com que poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda, que um homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce, torna-se uma grande árvore, e as aves dos céus fazem ninhos nos seus ramos. Jesus disse ainda: com que poderei ainda comparar o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos e amados irmãos e irmãs, após os grandes acontecimentos desses dias que animaram, afervoraram a nossa vida, nossa fé, como pessoas, como cristãos, como comunidade cristã. Os eventos passaram, a saudade já ficou e se instalou nos nossos corações, nas nossas vidas. Tantas coisas belas, lindas, tantas coisas edificantes aconteceram durante esses 15 dias de caminhada. É suficiente para nos questionarmos e para questionar a vida até mesmo daqueles corações mais duros. Uma das coisas que me surpreendeu neste período, nos rápidos momentos de minhas passagens por aqui e no atendimento, uma realidade que tantas pessoas constataram na própria vida. Diziam: tenho pouca fé, minha fé é pequena. Mas, no entanto, não conseguiam controlar aquilo que estava ao coração, à vida. E ao mesmo tempo começavam a olhar e a ver a vida de cabeça para baixo. Aquela força renovadora, aquela força transformadora. É próprio hoje, depois desses grandes eventos, Jesus então nos coloca uma questão simples de um modo, mas também tão profunda do outro. É Jesus mesmo que coloca o problema: com que ou a que poderei comparar o reino de Deus? E ele era o reino presente. Ele é o reino. E presente no meio da comunidade, junto às pessoas. O reino estava ali. Então, é como se ele se colocasse o problema: a que hei de comparar-me? E ele pegou 2 coisinhas muito simples do cotidiano:
A primeira delas, a semente de mostarda. Nós conhecemos a mostarda só pelos produtos que estão no mercado. Mas uma semente insignificante, ele vai pegar aquela semente. O outro elemento é o fermento. Aquele pozinho, que é uma coisa insignificante, é de um sabor não muito agradável. E ele pega essas duas coisas para dizer: e o reino de Deus é como esta semente, é como o fermento. Pequenos, simples, mas de uma força. A semente, ela adquire toda a sua potência, todo o seu potencial, toda a sua força, quando ela deixa de ser semente, quando ela morre. Surge a planta. E com a planta, novas sementes. Mas também na sombra da planta, refúgio. E o fermento que se une à massa. Algo de não bom paladar, mas que quando misturado na massa, não é mais fermento. Transforma a massa. E a massa se torna pão. Algo que perdem a sua identidade. É próprio no perder a identidade, dão uma nova identidade. E é justamente a realidade da vida do cristão, de todo aquele que se coloca no caminho do Senhor e com o Senhor. Deixa que a semente da palavra vai transformando a própria vida, vai transformando a própria existência, vai tirando as resistências, vai limpando aquela situação de aridez, vai irrigando, vai tornando a vida com um outro sabor e com um outro gosto de viver. E esta vida transformada pela palavra, iluminada pela palavra, torna-se algo que às vezes não se consegue explicar. E com as palavras muitas vezes não conseguimos explicar esta força que transforma. Os frutos que a vida começa a produzir. Frutos de serviço, frutos de misericórdia, de atenção, no qual já não se pensa a si mesmo, mas pensa ao outro. É aquele fermento que vai dando consistência a uma nova realidade, em que a vida por si já não encontra mais razão para viver naquela dureza, o grão de trigo duro, seco, também se mastiga, faz mal aos dentes, de tão duro, seco. Sabor não é lá essas coisas, mas transformado, que bom paladar. Na realidade, meus irmãos, minhas irmãs, hoje a palavra de Deus está aí para nos dizer, e Jesus do Evangelho, coisa nos pede algo muito simples, muito simples. Não nos pede grandes coisas, não pede que façamos grandes coisas, pede simplesmente simplicidade. Simplicidade.
e na simplicidade a capacidade de não querer ser o centro, mas de gravitar ao redor do centro que é Cristo. Santo Antônio de Santana Galvão, que celebramos hoje, então nos ajuda a compreender muito bem o que significa isto. Ele não foi o homem do extraordinário. Não quis coisas extraordinárias, grandiosas, pomposas, festosas, nada. O extraordinário na vida dele foi apenas uma coisa: os necessitados, os pobres, os doentes. Ali estava o extraordinário. E ele, com a sua atenção, com o seu amor para com estas pessoas, tornou viva esta palavra de Jesus, tornou real, fez ela acontecer. Eles têm as pílulas de Santo Antônio, mas qual as pílulas? Aquelas do amor. Amor aos doentes, amor aos pobres, no serviço generoso. O elemento da extraordinariedade da vida deste grande santo. Olhar o outro, a vida altruísta. Ele não teve medo de perder a sua identidade. E aquilo que muitas vezes nós temos medo, de perdermos a identidade. Não sou mais eu. Não sou mais eu das minhas fantasias, não sou mais eu dos meus sonhos. Não sou mais eu das minhas vaidades, não sou mais eu do meu orgulho. Não sou mais eu o capaz de fazer tudo, de comandar tudo, que é capaz de exercer a influência sobre os outros, etc. Perder a identidade. Mas perder a identidade para adquirir a nova identidade. A identidade de Cristo. É aí o nosso grande desafio. A identidade de Cristo na nossa vida. A identidade de Cristo na vida dos nossos irmãos. Portanto, na comunidade cristã estejamos atentos, porque não é a estrutura, as grandes organizações, a força do poder, nada. Apenas algo. A identidade de Cristo que nos move pelo seu amor. Deixar assim que Ele, então, nos ajude a sermos aquela semente do seu amor, a semente da misericórdia. Deixarmos que Ele seja em nós e nos transforme no fermento que renova, no fermento que dá novo sabor. A identidade de Cristo, assim seja para nós. E possamos colher numa palavra do apóstolo Paulo: não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Que assim seja.